Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente tem um vídeo de atualização da carteira, um vídeo com análise dos resultados do desempenho do primeiro aporte de R$ 500 que foi feito em setembro. A gente vai tirar conclusões, aprendizados e, obviamente, um próximo aporte da nossa carteira previdenciária com foco em crescimento e, principalmente, aprendizado na prática. Lembrando que a carteira do canal tem um foco educacional e previdenciário. Em outras palavras, de uma forma simples, um crescimento constante e renda futura a longo prazo. Nesse novo aporte, a ideia é reforçar a estratégia de internacionalização e proteção cambial através de uma moeda forte, o dólar. Vamos utilizar um ETF americano, muito popularmente conhecido como IVBB11. O IVB11 replica um índice americano, S&P 500, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como Apple, Microsoft, Amazon, Google e muitas outras. Com isso, a carteira ganha mais equilíbrio entre ativos nacionais e internacionais. De uma forma simplificada, existem três tipos de estratégias nos investimentos. A estratégia de crescimento, com foco em valorização de longo prazo, e as ferramentas mais populares para atingir esse objetivo são as ações e os ETFs. A estratégia de renda barra dividendo, que o foco em fluxo de caixa, de obter renda mensal. As ferramentas mais conhecidas são os FIIs, os fundos imobiliários, e as ações pagadoras de dividendos. Atualmente, alguns ETFs também pagam dividendos. E a terceira estratégia seria utilizar as duas estratégias anteriores, ou seja, ambas as estratégias, também conhecida como crescendo, onde se busca um equilíbrio entre crescimento e renda. Ou seja, você busca ter um crescimento na sua carteira a longo prazo, mas com um fluxo de renda mensal ali sendo obtido. Reforçando que cada pessoa tem seu próprio objetivo de vida, por consequência, a sua estratégia de investimento. A carteira do canal tem um foco educacional, ou seja, vamos tentar abordar as classes de ativos mais poderosas para a maior parte das pessoas, o maior público, porém, a longo prazo, a gente vai focar no crescimento em ativos que consigam puxar e fazer a carteira rentabilizar e crescer a longo prazo. Agora vamos analisar nossa carteira direto no Investidor 10, nossa ferramenta de gestão patrimonial. Na primeira aba, resumo, a gente tem uma visão geral dos nossos investimentos. A gente aplicou, o primeiro aporte foram R$ 500, teve uma pequena oscilação. Na verdade, a gente não chegou a aplicar os R$ 500 integrais, ficou uma diferença em caixa na conta corrente, especificamente 496. A carteira evoluiu para 499, teve um lucro de R$ 8. Já houveram alguns proventos recebidos, ou seja, tiveram alguns ganhos de alguns ativos que a gente aplicou. Basicamente foram os fundos imobiliários que pagaram proventos. Na parte de baixo aqui a gente tem um gráfico de colunas, onde a gente consegue ver o que foi aplicado, o patrimônio em setembro, depois a evolução dele em outubro, a evolução em novembro. A gente consegue notar que mandou flat, praticamente não teve evolução patrimonial nesses últimos 3 meses, no primeiro aporte. A gente tem os ativos na carteira num gráfico de pizza, que basicamente foi o que a gente aportou inicialmente, os 60% em fundo imobiliário, 40% em renda fixa, num fundo de renda fixa. Tá? É bom notar que na parte superior a gente teve uma pequena valorização de 0,6%, de exatamente aproximadamente R$ 3, e teve uma rentabilidade de quase 2%, tá? Nesses últimos 3 meses. Descendo um pouco, a gente tem os fundos imobiliários, foram os três fundos que a gente comprou, basicamente tiveram pouca variação, só o MXRF11, que é um fundo de papel, teve uma pequena queda de 2,30%, tá bom? Mas em linhas gerais permaneceu. O fundo de renda fixa, como é esperado, sempre valoriza, não tem expectativa de involução, de queda. Geralmente ele vai evoluir dependendo do fundo, mas geralmente a renda fixa ela tende a se valorizar mesmo que pouco. Indo para a segunda aba, a gente tem a aba de proventos, onde a gente vê os dividendos, os juros sobre capital próprio, todo ganho em cima de ativos que nos paguem com recorrência, mensalmente, quinzenalmente, trimestralmente. E a gente comprou 3 ativos, a gente comprou 3 fundos imobiliários que já nos pagaram mensalmente. A gente consegue ver aqui que compramos em setembro e outubro já começou um pagamento. A gente começou a ter em torno de R$ 3, 2,91, 2,91 em outubro e novembro, tá? Uma média de 53 centavos nesse período. A gente consegue ver aqui, a gente aportou em setembro, mas já em setembro a gente recebeu, atingimos a Datacom, e no mês seguinte, em outubro, a gente atingiu
os primeiros dividendos. A gente teve aqui o Gari 11 e o GRC 11 que pagaram em outubro e em novembro. Todos pagaram em torno, ó, o MXRF11 pagou 10 centavos, o GGRC pagou 10 centavos também, o Gari 11 pagou 8 centavos. Isso nos 2 meses subsequentes ao nosso aporte. Tá? A gente teve recebimento de fundo imobiliário em outubro e em novembro agora já. A aba rentabilidade, que é uma aba muito importante, que a gente compara a nossa carteira com indicadores, com benchmarks de mercado, que são índices fundamentais para a gente entender e acompanhar. Os mais importantes dele talvez seja o CDI, que é basicamente a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros no Brasil, e o IPCA, que é a inflação. E a gente consegue ver que a nossa carteira ela ganhou da inflação, a inflação foi 0,57, a carteira foi 1,77, mas perdeu para o CDI. O CDI é a taxa básica de juros que está muito alta, em torno de 15%, e como a gente aplicou em fundos imobiliários, que tem recorrência, que são ativos de renda, porém nem sempre eles conseguem acompanhar a taxa Selic quando ela está muito alta. Porém, com a queda da Selic, provavelmente, eu acredito nesses ativos, nos bons ativos que a gente tem em carteira, que com a queda da Selic, certamente eles vão ter um boom e vão crescer bastante. Aqui no lado esquerdo a gente tem a rentabilidade da nossa carteira nos últimos meses. A rentabilidade total da carteira foi 1,77. A gente tem nos últimos 12 meses de 1,36. A gente tem no último mês especificamente, cresceu aproximadamente 1%. E a gente tem a rentabilidade mensal. Lembrando que a rentabilidade é o crescimento mais o pagamento de proventos, tá? A gente ficou com 1,36 em outubro, 0,40 agora em novembro, lembrando que o mês ainda não está fechado em um acumulado de 2% no ano. Nos próximos meses, a gente mudando um pouco a nossa estratégia, internacionalizando, a gente vai buscar mais crescimento e não só renda. A gente vai querer que a nossa carteira cresça com consistência e pague uma fatia menor de proventos mensais. Como falamos anteriormente, a ideia desse novo aporte é internacionalizar a carteira, contribuir para o crescimento e proteção. A gente consegue ver aqui o primeiro aporte, onde a gente aportou em torno de R$ 500 em renda fixa e fundo imobiliário. Nesse aporte a gente vai botar uma pequena participação em renda fixa, um pouco em fundo imobiliário, mas a maior parte, 50%, no ETF americano, onde a gente vai ficar com uma distribuição igualitária aproximadamente de 33% em renda fixa, fundos imobiliários pagando renda mensal, fluxo de caixa recorrente e ETF americano, que vai dar muito crescimento e proteção para a carteira com atrelada à moeda forte e grandes empresas americanas. Vamos ao nosso aporte, abrimos o aplicativo do C6, vamos em C6 Invest Renda Variável, vemos aqui os nossos 3 fundos imobiliários já investidos, vamos ao primeiro, ao Gari 11, e vamos aplicar R$ 220, o que dá R$ 73 aproximadamente em cada fundo imobiliário. Vamos ver a quantidade de cotas que se aproxima desse valor. O Gari 11 serão 8 cotas, cliquei em comprar, enviar a ordem enviada com sucesso. Vamos para o próximo fundo imobiliário. Vamos ao GGRC 11, também R$ 73. Ordem enviada com sucesso. Vamos para o último MXRF 11, também R$ 73, só que ficou uma diferença dos FIIs anteriores, podemos colocar um valor um pouco maior. Vamos 8 cotas, R$ 76. Enviaram com sucesso. E por último, vamos também à Bolsa de Valores, nossa renda variável, e selecionar o ETF atrelado às ações americanas, as 500 melhores ações americanas, S&P 500, o IVVB11. Vamos pesquisar pelo ativo, já marcá-lo como favorito, pois todos os meses vamos estar aportando, obviamente esperando as janelas de oportunidade. A gente vai aportar R$ 500, uma unidade está com R$ 400, só conseguimos comprar uma. Lançamento, ordem enviada com sucesso. E aporte do mês de outubro e novembro, finalizado com sucesso. Vamos efetuar os lançamentos do nosso último aporte. A gente fez compras de fundos imobiliários. Iniciar pelo Gari 11. As compras foram no dia 28 de novembro. Compramos 8 cotas do Gari 11 a R$ 9,06. Vamos ao novo lançamento. Compramos GGRC 11.
Compramos 7 cotas a 9,88. E por último, MXRF11 no dia 28. Compramos 8 cotas a 9,53. E por último, o último lançamento do ETF é um ETF nacional IPVB11. Também no dia 28, compramos uma cota ao valor de 409,76. Finalizado o lançamento de todos os ativos, percebemos que é muito rápido fazer a gestão da nossa carteira, fazer o aporte em si e a atualização do nosso controle. Em caso de algum erro de lançamento, o que é muito comum, a gente pode vir em lançamentos no último e conferir os lançamentos. A gente vê que o GRC11 eu lancei errado. A gente pode vir aqui e atualizar. A compra foi feita no dia 28, atualizamos a data da compra e automaticamente já foi atualizado. Nosso primeiro aporte no 17 de setembro e o nosso novo aporte no dia 28 de novembro já atualizado. Como deve ser, o foco dos aportes, estratégia montada, trabalhar, gerar renda adicional para aumentar cada vez mais os aportes, utilizando a estratégia certa e gastar muito pouca energia na compra em si na corretora e nos lançamentos. Isso tem que ser uma atividade fácil e temos que focar, obviamente, em aumentar nossas receitas, nossos rendimentos e, por consequência, aumentar os nossos aportes para ir em busca de melhores resultados. É isso que vai fazer a diferença nos nossos investimentos. Muita gente pergunta por que investir fora. A resposta é muito simples. O mundo dos investimentos é muito maior que o Brasil. Hoje o Brasil representa menos de 1% do mercado global de ações. Então, ao dolarizar a carteira, você está se expondo às maiores empresas e moedas mais fortes do mundo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de atualização da carteira previdenciária do canal, com um novo aporte e início da estratégia de internacionalização. Espero que tenham gostado, espero que tenha feito algum sentido, tenha dado alguma contribuição à sua estratégia de investidor. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e comenta aqui. Já tem parte da sua carteira dolarizada? Entendeu a importância? Espero que sim. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus.